Quarta-feira, 24 de abril de 24. Ó, tem dois 24 aí, 24 de abril de 24. E na verdade é 7h43 da manhã. Casualmente eu caí aqui com uma passageira. Trouxe lá de onde eu moro, eu trouxe uma passageira aqui pelo aplicativo 99, eu trouxe bem aqui. Ela marcou a Igreja Matriz, né? Que é essa aí, Igreja Matriz de Itajaí. E casualmente agora eu olhei para o relógio, eu nunca olho para esse relógio. Essa rua é uma rua enorme, né? É a tal de Rua Tijucas. É o centrão de Itajaí. Ela vem lá, ó. Se tu tocar reto até o outro lado lá, tu vai dar dentro do rio Itajaí-Açu. De lá pra cá, tu faz toda... Ela é mão única, né? Tu vem... E eu sempre imagino assim, tu vir com um carro a 400 km por hora e entrar a igreja dentro. Quando eu pego lá a ponta da rua, até de moto, eu penso, agora eu estico a moto e vou parar lá no colo do padre. Pessoal, tô meio louco, essa hora da manhã eu já tô bem louco, sabe? Já tô bem louco. E bom dia para vocês, né? Trabalhando feito louco, trabalhando feito louco, né? E dizer para vocês, até olhando pro outro lado aqui, dá para ver umas janelas ali com alugue e tal, um prédiozinho judiado. Mas cara, se for para te morar aqui, vai ser 10 milhões de dólares para te morar aqui no centro, do lado da Igreja Matriz. E assim, ó, pessoal, eu desliguei, desconectei até agora os aplicativos, porque agora o trânsito fica insuportável. Agora andar com passageiro nos corredores de moto assim não dá. Ah, só se tu quiser mostrar que tu é o maior piloto do mundo e tu anda dentro, no meio dos corredores dos carros e com os outros motoboys te atucanando, esquece, meu, esquece, não vale a pena o estresse. Essa hora não dá para rodar de moto, nem sozinho em cima de uma moto já é complicado aqui pelo trânsito. E com dois em cima nos corredores, esquece. Mas assim, ó, esse vídeo eu vou falar, vamos ver se ele vai conseguir armazenar, porque provavelmente eu vou ter problema de armazenamento, estou sempre com problema de armazenamento. Vamos ver se eu consigo armazenar o vídeo aqui e se vai dar, se vai rolar. Das coisas assim, ó, que eu teria para falar para vocês, eu estive aqui com 17 anos de idade, cara, em janeiro de 1982. Eu estive aqui com 17 anos de idade. E eu lembro dessa igreja, né? É um evento até tão maluco, cara. Eu lembro dessa igreja. Tinha algum bar aqui, algum lugar para beber, para ficar aqui do lado dessa igreja. Eu tenho o ângulo da igreja, eu vejo o ângulo da igreja lá de 1982. Só que parecia que tinha um barranco, tinha barro, tinha um lugar mal cuidado do lado dessa igreja. E eu não consigo ver. Eu não consigo ver, não existe. Não existe aqui. E eu penso, será que em 1982 tinha? Porque eu tenho essa memória. Até hoje eu tenho essa memória. E o pessoal brigando aqui no trânsito, mulher brigando com... Você vai dizer, ah tá, mulher não pode brigar com mulher. Pode sim, pode brigar com homem, pode brigar com trans, pode brigar com quem quiser. Eu vi as mulheres brigando, uma de bis e a outra de carro. Pessoal, esquece, não quero falar nada disso, nada que traga esse nível de estresse. Mas assim, ó, dizer para vocês, eu tenho essa memória, então sempre quando eu chego aqui nessa igreja, eu fico pensando, cara, eu tive aqui com 17 anos, com uma outra cabeça, com certeza, uma outra mente, uma outra ideia do que seria a vida. E cada vez que eu chego aqui, eu digo, cara, a vida não foi... Então, daqueles meus 17 anos, nem perto eu cheguei, sabe? Nem perto eu cheguei de onde eu queria ter chegado, né?
Mas assim, ó, o principal desse vídeo é dizer para vocês, eu loquei a casa lá, cara. Eu aluguei a casa na loucura. Aluguei a casa, conversei com o homem, era 9 horas da noite, eu estava na casa do homem lá conversando. Acertei tudo e tal. E eu digo assim, cara, essa semana eu me mudo, sabe? Essa semana eu me mudo e dizer para vocês assim, ó, eu tava nessa situação de indecisão total. Quem acompanhou aí alguns vídeos aí, eu tô há 2 meses e pouco já nessa situação terrível. Com certeza contribuiu muito para reacender o meu burnout, né, que é o estresse tal, para quem não acompanha. Reacendeu de uma maneira assim, ó, que eu estava quase paralisando, eu já estava quase, chega um momento que eu já não sei nem mais para que lado eu ando, porque o burnout é terrível, é avassalador. E eu estava quase nesse ponto com estresse, tu imagina, né? Sempre sem dinheiro, essa minha moto sempre incomodando, e eu com estresse lá onde eu estou morando, sem saber para que lado eu ia, né? E agora o que eu fiz? Aloquei uma casa com um valor 3 vezes superior ao valor que eu poderia pagar para alocar os quartos e tal, que nem eu estou contando para vocês. Mas de tudo isso assim, ó, eu penso assim, cara, a loucura do cara me alugar essa casa. A loucura do cara me alugar essa casa. Porque eu contei para ele todo o meu projeto, toda a minha história, o que eu estou pretendendo fazer e tal, e o cara me alugou a casa. Daí hoje eu pego a chave e tal, até vou conseguir pagar, mas vou conseguir pagar porque eu peguei o sócio, aquele que eu falei para vocês, um conhecido meu e tal, o cara vai me ajudar nessa história. Ajudar não, ele vai participar, não está me ajudando em nada, ele está investindo com a ideia que eu tô de fazer isso. E eu falei para vocês, foi uma ideia muito maluca e tal, e eu tô com isso fixo e quero fazer e vou fazer. Mas dizer para vocês assim, ó, eu consegui locar a casa pela minha conversa, pelo meu jeito, pelas coisas que eu falo, da maneira que eu me expresso. E eu comentei aí para vocês que eu sou o tipo de cara que eu vendo gelo, já vendi, né, em termos, entre aspas, entendam, eu já vendi gelo para esquimó, eu já vendi sol para o cara no meio do deserto do Saara. Eu sempre tive um poder de persuasão muito grande. E hoje em dia, com essas histórias de internet, tudo se vê na internet, né? Já tem tempo, deve ter coisa de 3 anos, já tem bastante tempo. Um dia aquelas coisas que a internet vai te mostrando, o Google vai te mostrando, o YouTube vai te mostrando, aquelas coisas. E eu vi os caras dizendo assim, cara, tem um CEO, um controller aí, um pessoal um cabeça da Nestlé, o cara trabalhava na Nestlé, e os caras dizendo assim, cara, esse cara, ele defende que a água tem que ser privatizada. A água que a gente bebe, consome, a água tem que ser privatizada, não que não seja, né? Hoje quem é que consegue beber água sem pagar? Alguém me diz aí, quem é que... Se olha, ou tu mora lá no meio do mato, num lugar que tu ainda tem um arroio, um riacho, um poço artesiano, e tu vai pagar a luz para puxar água do poço artesiano, né? A não ser que tu tenha um poço que tu tire água de balde, ou numa água corrente lá num arroio, tu vai poder me dizer que tu bebe água de graça, senão tu paga para beber água. Então a água já é privatizada, né? Mas esse cara da Nestlé me chamou a atenção, porque assim, não, o cara imagina, porque a Nestlé é uma grande empresa, olha o consumo de água e tal, e o cara talvez com uma visão já lá na frente, o cara disse, não, a água tem que ser privatizada. Cara, essa ideia com certeza não foi para frente, a água não foi privatizada, foi privatizada das maneiras que eu falei para vocês, mas não de uma maneira explícita. Ah, eu comprei a concessão, eu posso explorar a água e posso vender a água. Não nesse nível
explicitamente não chegou ainda. Só que quando eu vi essa reportagem, um CEO da Nestlé, não sei o que, tá com essa ideia, e eu falei para vocês, isso aí já tem uns 3 anos, eu pensei, cara, e claro, eu achei um absurdo isso aí de privatizar a água, realmente uma ideia bem maluca, mas pode acontecer, já aconteceu, tá acontecendo. Só que eu pensei assim, cara, eu seria esse cara, porque eu era o maior de todos, o cara que mais vendia, o cara que tinha mais sacada, o cara que... Então, se esse cara 3 anos atrás estava com a ideia de privatizar a água, eu garanto para vocês que isso eu estaria 30 anos atrás, eu já teria privatizado a água. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu não estaria nem com a ideia. Há 30 anos atrás, eu já teria privatizado a água. E isso dá essa ideia ampla que eu estou falando para vocês. Imaginem o nível de persuasão que eu tenho, o nível de realização que eu tenho e o que eu poderia ter virado. Eu me questiono o que eu poderia ter virado. Como eu disse para vocês, a minha vida não deu uma vírgula dentro do que eu imaginava, dentro do que eu planejava, dentro do que eram meus planos. Nenhuma vírgula deu certo. Eu não cheguei em lugar nenhum que eu imaginava. Mas então vamos inverter toda essa história. E se eu tivesse chegado onde eu queria? Se as coisas, até se eu tivesse continuado lá na Nestlé, se eu tivesse feito um projeto de vida em cima disso, onde eu teria chegado e onde eu teria, o que eu teria virado? Um monstro? Fiquem com vocês com esse pensamento, mas que eu já teria privatizado a água, com certeza. Vou lá para meus quartos compartilhados. Hoje pretendo realizar muita coisa ainda dentro disso. Fui! Já que eles gostam de olhar tanto para mim, todo mundo olha aqui para mim, podem olhar para mim. Fui! Tchau!